A parábola da figueira é o equívoco na interpretação escatológica quanto ao tempo da vinda de Jesus e a consumação do século. Irmãos, graça e paz. Hoje, agora nesse vídeo, vamos falar sobre a parábola da figueira e o equívoco, a sua interpretação e onde gera, irmãos, uma falsa esperança. Os irmãos vão enrolando, cada ano que passa, eles vão dizendo que está chegando o arrebatamento, está chegando a volta de Jesus e não acontece nada. São profetas profetizando aí no YouTube, dizendo que é chegado o arrebatamento, tal dia, que guerras estão acontecendo em Israel, que é chegado o arrebatamento, é chegado o tempo da figueira. Então eles usam, irmãos, a parábola da figueira em Mateus 24, na sua interpretação. Eles usam aquele brotar da figueira se colocando como se fosse a nação de Israel, que ela brotou em 1947. Outros dizem 48. E pasmem, outros dizem ainda que Israel voltou a ser nação, que brotou a figueira em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Olha para você ver, irmãos, que confusão que as pessoas estão gerando no coração das pessoas e no entendimento das pessoas, e estão fazendo com que elas fiquem em uma falsa esperança, irmãos. Uma falsa esperança. Se o Senhor cortou a figueira, se o Senhor lançou a figueira no fogo e a queimou, se não achou fruto nela, como que iria brotar novamente, irmãos, a figueira, que supostamente seria Israel? Temos que parar para analisar, irmãos. Temos que parar para analisar todo o contexto, tudo que o Senhor abordou ali para os seus discípulos. Entendeu? Então eles pegam passagens, eles pegam versículos isolados, irmãos, e começam a interpretar. E eles dizem que essa palavra da figueira aqui, de 48, foi o renascimento de Israel. Meu Deus, Israel nunca dará frutos mais, irmãos. Nunca mais dará frutos. O Senhor chegou até a figueira, olhou e não viu fruto e cortou. E foi lançada ao fogo. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, no verso 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, a figueira Israel daquela geração não poderia dar frutos bons. Então o que acontece? O Senhor cortou, lançou no fogo, na grande tribulação. Quando ele diz, muitos são chamados, mas poucos são eleitos, são escolhidos, ele estava se tratando sobre a peneira que o Senhor iria fazer naquela geração. O Senhor fez uma peneira naquela geração. Ele separou os bodes dos cordeiros, das ovelhas. Ele cortou as árvores que davam fruto e as árvores que não davam fruto. Cortou. O Senhor cortou, irmãos. Jogou no fogo. Então eles dizem que a igreja, eles falam que a igreja foi enxertada em Israel. Não foi a igreja que foi enxertada, foi os gentios daquela geração que foi enxertado em Israel. Mas em qual Israel? Em qual Israel? Na Israel, na Jerusalém terrena ou na Jerusalém celestial? Em qual Jerusalém que foi enxertada os gentios? Na Jerusalém de Adão? Na Jerusalém da lei terrena? Claro que não, foi na Jerusalém celestial, porque a Jerusalém celestial foi conquistada na cruz, não foi na lei.
não foi em pedras, mas foi no Espírito. Então é isso que eles não entendem. Então eles estão achando que Jerusalém brotou em 47, 48, e aí eles pegam Salmo 90:10, que fala sobre que uma geração lá é de 70 a 80 anos, e fala que Jesus vai arrebatar a igreja antes dos 7 anos da grande... Irmãos, é um rolo tremendo. Então o que acontece? Eles pegam o versículo, agora eu vou te levar lá em Isaías. Agora eu vou te levar lá em Isaías 66. Isaías 66, no verso 7. Eu vou ler aqui o 7, 8 e 9. Olha aqui o versículo isolado que eles pegam para ligar com Mateus 24, com o Salmo 90:10, para formar uma geração e dizer que Israel brotou em um só dia. Presta atenção, irmãos, olha que interpretação equivocada. Isaías 66, verso 7. Antes que estivesse de dar parto, deu à luz, antes que viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Então quer dizer o quê? O que quer dizer que Isaías, que antes que Israel viesse a entrar em trabalho de parto e viesse as dores de parto lá, antes disso, antes da grande tribulação, antes de ser cortada, antes de Israel ser lançado no fogo, aquela Jerusalém, nasceu um menino. E quem foi esse menino? Quem foi esse menino, irmãos? Jesus. Foi ele que nasceu. Foi dele que nasceu a Jerusalém celestial. Quando morre a Jerusalém terrena e quando nasce o menino, a Jerusalém celestial, ali já nasce a igreja, a nova Israel, a Israel espiritual. Aquela Israel carnal já foi cortada, não tinha fruto. Olha o verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra em um só dia? Ou nascer uma nação em uma só vez? Pois Sião, antes que viesse as dores, antes deu à luz os seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu farei nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Então quer dizer, antes que viesse as dores, a Israel gerou um filho. Mas esse filho foi gerado da Jerusalém celestial, da cidade santa. Não é a cidade terrena, a Jerusalém terrena. A Jerusalém terrena foi cortada. Então, os gentios daquela geração foi enxertado na verdadeira Jerusalém. E hoje, irmãos, então naquela época, já daquela época pós-cruz, Jerusalém celestial, igreja com gentios, judeus e hebreus, irmãos, não há mais um povo único, só escolhidos por Deus, Jerusalém, Israel. Não, agora estão todos em um só, em Cristo. Como diz Colossenses 3:11. Olha o que diz, irmãos. Aqui, Colossenses 3:11. No qual não pode haver grego e nem judeu, nem circuncisão e nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Então não há mais grego, não há mais judeu, não há mais gentil, todos nós somos um em Cristo. Todos quem? Todos os eleitos de Deus são um em Cristo. Quem não é eleito, irmão, é um povo aí, é alma vivente, vai viver sua vida, mas nós que somos um em Cristo, somos em Cristo, não há mais judeu. Essa perspectiva, essa falsa esperança, uns esperando Jesus voltar, outros esperando o seu Messias, não vai acontecer nenhum e nem outro, irmãos. Vai ficar isso aí, vai ficar isso aí. Irmãos, eu creio que daqui, eu falo para vocês, estou torcendo, irmãos, para que 1 ano, 2 anos aí,
sabe? Tô torcendo para que passe esse ano logo, rapidinho, para que vira o ano. E esses camaradas, essas pessoas, esses irmãos, infelizmente, que estão ensinando essa escatologia de arrebatamento pré-tribulacionista, de pós-tribulação, vai cair por terra, irmãos. O pós vai demorar um pouquinho, mas o pré vai cair, porque a pregação hoje deles, irmão, é que Jesus vai voltar a qualquer momento, que o arrebatamento vai acontecer esse ano, 2021. Mas eu estou contando os minutos, irmãos, para passar esse ano logo. Irmãos, estes irmãos que estão seguindo essas pessoas, eles vão vir para a graça, irmãos, porque o Espírito do Senhor vai convencê-los a procurar a verdadeira palavra, a verdadeira escatologia, para que os olhos deles venham ser iluminados. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Em Mateus 21:43, o Senhor disse aos fariseus: o reino será tomado de vós e será dado a um povo que dê frutos. Irmãos, esse povo aqui até hoje aí tem um monte de Israel misturado. Tem Israel alemão, Israel russo, Israel brasileiro. Tem Israel brasileiro que até circuncidou já. Meu Deus! Olha, irmãos, é uma falsa esperança isso aí. Sem fruto nenhum, esperando o templo ser construído, para voltar a fazer sacrifícios. Você acha que o Senhor vai permitir essa abominação novamente, irmãos? Você acha que o Senhor vai permitir? Você acha que o Senhor vai negar o seu próprio sacrifício, irmãos? O Senhor negar o seu próprio... O homem pode negar. O homem pode anular a cruz de Cristo. O homem pode fazer isso. O homem é tão tolo, tão cego, que ele pode negar a cruz de Cristo. Ele pode negar o sacrifício. Mas o Senhor não nega o seu sacrifício de jeito nenhum. O Senhor nunca, irmãos, permitirá um templo novamente ser construído em Israel e voltar a sacrificar cordeiro e voltar a lei novamente. Irmãos, seria Cristo morrido em vão, como diz Gálatas. Paulo escreveu, seria Cristo morrido em vão. Né? Então é isso, irmão, é daí que eles tiram. Só que eu vou te mostrar que uma geração não é 70, 80 anos. Eu vou te mostrar, irmãos. Em Números, capítulo 32. Números 32. Olha o que diz aqui. Em Números 32, no verso 13. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedeu mal perante o Senhor. Então, quanto é uma geração? 40 anos. No seu auge da pregação, o Senhor, com mais de 30 anos já, na sua pregação escatológica, Mateus 24, ele já profetizava que aquela geração não passaria. Quantos anos mais sobraria depois da sua morte? Mais ou menos ali, irmãos, entre 40, 45, 46 anos já, depois da sua morte. Então, supostamente, irmãos, aquela geração não passou mesmo, de verdade. Então, uma geração, irmãos, é 40 anos. Temos que entender que o Senhor começou a contagem do milênio após a sua morte. Então, após a sua morte, vamos entender que já ali, após a sua morte, já se contou já aos 40 anos, até o ano 70. Então, os estudiosos dizem que o Senhor morreu com 33 anos, que ele pregou 3 anos e meio. Então pode ser que a grande tribulação se estendeu um pouco ainda mais 1 ou 2 anos, para que se cumprisse total a última semana. Como diz lá em Daniel, né? Aquele que chegar até 1335 dias será bem-aventurado. Então teve um prazo a mais ali. Então, irmãos, esse não é um assunto agora, mas então são 40 anos, uma geração que se cumpriu. Então, que geração que é essa de 70, de 80 anos? Se o Senhor trabalha muitas das vezes no número 70 e já passou.
Israel fez 70 anos de nação, supostamente, em 2018. Já passou. O Senhor nunca trabalha em geração de 70 a 80 anos. Irmãos, não vamos cair nessa, irmãos. Não vamos cair. Aqui é o ensino da verdade. Não é contra ninguém, não é contra a fé, não é contra ninguém. Nós examinamos o texto em seu contexto e o real da interpretação. Correto, irmãos? Está corretíssimo. Eu não vejo a hora, irmãos, de passar esse ano logo para que esses irmãos que creem no pré-tribulacionismo venham para a graça. Venham conhecer a verdadeira graça. Que esse brotar da figueira de 47 aí não tem nada a ver com Mateus 24, é tudo daquela geração. O Senhor deu um exemplo da árvore ali. As únicas árvores que tinha em Israel era figueira e oliveira. Ele deu um exemplo. Quando vocês virem o brotar da figueira, suas folhas, seus ramos, sabei que está próximo o verão. Era um sinal. Ele disse, referente a isso, quando vocês verem nascer folhas nas árvores, olhe para os sinais que vocês vão entender quando está chegando esses dias que eu estou falando aqui nesse sermão. Foi isso que o Senhor disse a eles. Então, irmãos, em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 e 2, o João viu a nova Jerusalém celestial, a nova Israel, vamos dizer assim, a Israel celestial, a Israel espiritual. Não há mais Israel terrena. Essa Israel terrena daquela geração não deu frutos e foi cortada no ano 70. Ali próximo aqueles anos ali, 70, 71. Não podemos cravar assim no legal, né, irmão? Cravar assim 70 meses. Pode ser que passou um pouco por causa por causa dos irmãos indo sendo escravos, né? Algumas coisas que os romanos fizeram ali em Jerusalém ainda, pegaram as pessoas que sobrou, levaram os cativos para Roma. Então toda aquela tribulação, todos aqueles reinos falados em Daniel, tudo se cumpriu naquela época, irmão. 67 até 70, 71, 72, tudo se cumpriu naquela época, irmãos. Então está bem explicado, irmãos. Está bem explicado. Os irmãos que vão chegar até no nosso canal aí, observa os textos que foi abordado aí, observa, analisa. Lá em Isaías não está falando sobre brotar da figueira de 47, de jeito nenhum. Está falando de Jesus. Foi através dele que nasceu a nova nação, a nova Jerusalém. Foi através de um menino. O próprio Senhor falou para aquela mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. E a salvação veio de quem? Veio através de Cristo na cruz. Para todos, gentios, judeus e gregos, eleitos naquela geração. Correto, irmãos? Está explicadinho? Então, até mais. Graça e paz do nosso Senhor.